A polêmica da vez é o Cid e a sua retroescavadeira. Eu não vou entrar muito nisso porque vocês já sabem o que aconteceu, já tem 2 dias. Eu não tenho condições de gravar os vídeos aqui em tempo real, acompanhar as notícias em tempo real, gente. Infelizmente eu não sou dedicação exclusiva ao canal. Eu gostaria de ser, quem sabe um dia, né? Enfim, você já sabe do que aconteceu. E na verdade eu quero aproveitar que esse tema está em pauta para falar um pouco aí, para desabafar, fazer uma crítica aí a respeito do corporativismo dos servidores públicos no Brasil, em sua grande maioria. Veja só, o governador Camilo do Ceará ofereceu um reajuste de mais de R$ 1.000 para a categoria, para os policiais, no meio da crise. E teve uma parte que não gostou que é isso, rapaz, isso é um absurdo, tem que triplicar o salário, pô. Não importa se tem dinheiro, a gente manda imprimir, manda a Casa da Moeda imprimir moeda, a gente paga os policiais. Isso, assim, é uma coisa tão bizarra que fica até difícil acreditar que não existem motivações políticas por trás disso. Como é que uma categoria fica insatisfeita com mais de R$ 1.000 de aumento salarial a ser concedido num prazo de 2 anos? Não tem como não ficar satisfeito com isso. Muito provavelmente é bem possível que tenha motivações políticas por trás disso. Mas não se enganem, os servidores públicos brasileiros, em sua grande maioria, são extremamente corporativistas. E isso não é uma exclusividade dos servidores públicos, né? A intenção aqui não é demonizar o servidor público. O brasileiro é corporativista e isso se reflete evidentemente nessa categoria também. Faça o seguinte teste, sério, faça. Chegue para um cara ou uma mulher, né, aqui é democracia, que trabalha tipo no judiciário, ocupando um cargo de nível médio, assim, que ganha tipo 7 mil por mês, 8 mil, tem uns cargos lá no judiciário que pagam isso. E diga assim, ó, nesse período de crise orçamentária, acho razoável que o governo congele alguns salários, né, os salários de alguns cargos, tipo o seu, por exemplo, que está fora da realidade brasileira, né? Porque você é nível médio e ganha tipo o dobro do que um professor ganha. Acho razoável, você não acha, não? Espere a reação dele. A reação, se ele for de esquerda, a reação vai ser assim, ó: neoliberal, você é neoliberal, rapaz. Eu defendo o trabalhador. Eu já ouvi isso, viu? Eu defendo o trabalhador, especialmente se o trabalhador for eu. E só para não restar dúvidas, eu fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui, não quero entrar muito nisso para o vídeo não ficar muito grande. Quem tiver interessado, veja lá, mostrando por que é que o Brasil gasta demais com servidores públicos. Sim, o Brasil gasta demais com servidores públicos. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta mais do que a França com servidores. Isso de maneira proporcional, em proporção ao PIB, né? Agora eu pergunto a você, qual é o estado mais protetor, o estado brasileiro ou o estado francês? Estado francês, né? Pois nós gastamos mais com servidores públicos do que eles. Então, a causa disso é que nós temos uma desigualdade muito grande no serviço público, alguns cargos com salários inflados, outros cargos com salários baixos, enfim, é uma esculhambação total aqui no Brasil, de modo que, na média, nós gastamos demais com servidores públicos. Mas quando você chega para um cara e propõe congelar o salário dele, mesmo que o salário dele esteja inflado fora da realidade brasileira, ele não vai aceitar. Porque o brasileiro é muito corporativista, o servidor público por sua vez também é, e ele vai usar todo o artifício, todo o discurso da esquerda festiva possível que ele puder para poder ludibriar você. A primeira coisa que ele vai falar é ele chamar de neoliberal. Depois ele vai falar assim, ó: e os rentistas? Dos rentistas você não fala? Você não fala da família Marinho? Esse é um escapismo legal. É um escapismo legal que é o seguinte: é você apontar um privilégio maior do que o seu, para justificar o seu privilégio, entendeu? É isso, cola que é uma beleza. Alguém chega para você e fala para você: olha, e esse benefício que você recebe é injustificável. Você não acha que a gente deve tirar esse benefício? Não, dos rentistas você não fala, dos milionários você não fala, sempre apontando para cima. Acontece que, assim, exceto quem está lá no topo, né, sempre vai ter alguém mais privilegiado que você. Então esse argumento vai existir quase sempre, né? Esse argumento só não existe para quem está lá no topo mesmo.
São os milionários, exceto eles, esse argumento vai existir. Então isso é uma espécie de escapismo. Eu acho legal essa coisa de ficar sempre apontando um privilégio maior, né? Porque é tipo assim, olha, existe um problema maior do que esse. Então, enquanto a gente não resolver esse problema que é maior, a gente não resolve mais nada. Então, seguindo essa lógica, vamos fazer uma hierarquia dos problemas do mundo, assim, tipo guerra no Oriente Médio, fome na África e tal, né? Uma hierarquia. Enquanto a gente não resolver a fome na África, a gente não pode resolver mais nada, a gente tem que ficar parado, tá ligado, né? Então, qualquer tipo de problema, de privilégio menor que tiver, não pode resolver enquanto não resolver o problema maior que é a fome na África. É por essas e outras que a esquerda me chama de neoliberal e a direita me chama de comunista. E eu adoro, para mim isso aí é o nirvana. Para mim isso é o nirvana. Ser chamado de neoliberal pela turma do PSOL e CIA e de comunista pela turma de Bolsonaro é o nirvana, é o estágio máximo assim, de bem-estar. Mas por que a galera fala isso? Porque a maioria deles segue em cartilha e eu não sigo cartilha. Eu não defendo algo simplesmente porque está todo mundo defendendo, porque a patotinha está defendendo, porque o grupinho está defendendo. Se eu não ver lógica naquilo, eu não vou defender. Eu sou professor e eu já tive discussão com vários professores, por exemplo, por conta do sistema especial de previdência que os professores sempre reivindicaram. E aí é quase que um pecado um professor falar mal desse sistema especial de previdência. É um absurdo. Mas por que é um absurdo? Por que os professores acham que eles devem ser uma categoria exclusiva a ter um regime especial de previdência? Ah, porque o trabalho do professor ele é muito difícil aqui no Brasil. O professor sofre muito. Ah, realmente. Auxiliar de enfermagem não sofre, não. É um trabalho muito de boa. Enfermeiro também é muito de boa, não sofre nada. Pedreiro, quem trabalha no comércio também, né? São tudo profissão de boa, assim, não tem problema nenhum. Assim. Professor é a única categoria que sofre, por isso que tem que ter um regime especial de previdência. A coisa é sempre corporativista, visando o próprio umbigo. O meu trabalho é o pior de todos, eu mereço mais. Aí a outra categoria fala a mesma coisa, o meu trabalho é o pior de todos, eu mereço mais. Acontece que o orçamento público ele é limitado. O orçamento não é uma peça de ficção, não. É bom lembrar isso, gente. O orçamento público não é uma peça de ficção, ele existe de fato, viu? E ele pode estourar, ele tem um limite. Então, se você é uma categoria que tem muito... Existem categorias que têm mais poder do que outras para reivindicar, para pressionar. Se uma categoria fica exercendo muita pressão e conseguindo sucessivos benefícios, né? Pode ser que o orçamento estoure e outras categorias não consigam obter benefício porque já chegou no limite do orçamento. É o caso, por exemplo, do que está acontecendo no Ceará. Será que essa galera que está protestando aí, achando que mais de R$1.000 de aumento é pouco, está pensando que outras categorias também precisam de aumento? Outras categorias lá no Ceará precisam de aumento? E eles vão lá reclamar também com o governador? E o governador vai ter que ter orçamento para todo mundo? Será que vai ter orçamento para todo mundo? Eles estão pensando nisso? Não. Eles estão pensando no umbigo deles. Meu benefício. A minha situação é a pior de todas. E eu quero para mim. O outro se vira. Muitos dizem assim, ah não, cada categoria que lute pelo seu. Cada categoria tem que lutar pelo seu. Acontece, mais uma vez eu vou repetir, o orçamento não é uma peça de ficção. O que acaba acontecendo é que as categorias que têm mais poder de reivindicação conseguem mais benefícios porque o orçamento tem limite. Quando o outro lá vai brigar, não tem mais, meu filho, acabou. E aí você vê, por exemplo, policial tem muito mais poder de reivindicação do que professor, por exemplo. Porque um dia sem polícia é um caos. Um dia sem professor não chega a gerar um caos. Então, assim, a perspectiva desse vídeo, então, até de maneira irônica, eu sou irônico, não tem jeito, é mostrar, é expor todo o corporativismo que existe aqui no Brasil, da classe trabalhadora, de maneira geral, isso no serviço público
não vai ser diferente. Só que o problema é que isso muitas vezes vem forjado, o corporativismo muitas vezes vem forjado de luta pela classe trabalhadora. Pra cima de Moá não, vocês enganam os bestas. Pra cima de Moá não. Isso é tudo. Inscreva-se no canal se você gostou e se inscreve, porque vai ter muita gente que vai tirar a inscrição do canal por conta desse vídeo. Então, para dar uma compensada, você se inscreve aí, pô. Clica no sino para receber as notificações e compartilha bastante.